Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, a todos, mais uma vez, cumprimentos com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, alcance a sua vida e lhe proporcione saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é quinta-feira, 20 de março de 2025, e mais uma vez chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, Jesus, o Verbo de Deus. Vou repetir, Jesus, o Verbo de Deus. Nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 1, versículo 1 e 14, onde está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, o apóstolo João, mais do que os outros evangelistas, falou-nos acerca da divindade de Jesus Cristo. Eu vou repetir. O apóstolo João, muito mais do que os outros evangelistas, falou-nos acerca da divindade de Jesus Cristo. Interessante. Se você pega o Evangelho segundo escreveu Mateus, nele o evangelista apresenta Jesus como rei. Se você pega o Evangelho segundo escreveu Marcos, nele o evangelista descreve Jesus como o servo fiel que cumpriu cabalmente a sua missão aqui na terra. Se você pega o Evangelho segundo escreveu Lucas, nele o evangelista descreve Jesus como homem perfeito. Aqui no Evangelho segundo escreveu João, João está descrevendo Jesus como Deus. Por isso, mais do que os outros, ele falou-nos acerca da divindade de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que no prólogo do seu evangelho, ou seja, na introdução, ele já dá o rumo de sua obra, porque ele faz a seguinte declaração: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se você percebeu, irmãos, vocês vão notar, depois que o evangelista falou que o Verbo foi o agente criador e também o doador da vida, ele anunciou de forma magistral que, de fato, esse Deus eterno, o Verbo, ele travestiu-se de uma forma humana, se fazendo humano como nós. E é exatamente a partir daqui que você vai perceber João dá testemunho apontando todas as evidências da divindade de Jesus Cristo. Por esse motivo, eu vou me prevalecer desse texto e, com base nesse tema, Jesus, o Verbo de Deus, no devocional de hoje, vou apontar 4 grandes verdades sobre Jesus como Verbo divino. E a primeira verdade é a respeito da eternidade do Verbo. Eu vou repetir, a eternidade do Verbo. Olha o que diz a parte A do texto. No princípio era o Verbo. Se você observou bem, quando tudo teve o seu começo, o Verbo estava lá não como alguém que passou a existir, mas como o agente de tudo o que veio à existência. O Verbo não foi causado, mas ele é a causa de tudo o que existe. O Verbo não foi criado antes de todas as coisas, mas é o Criador do universo no princípio. É o que João está apontando. Na verdade,
João diz que se antes do princípio descortinava-se a eternidade, e se o Verbo já existia antes do começo de tudo, logo o Verbo é eterno. Ou seja, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Portanto, só Deus é eterno. Essa é a razão do porquê o escritor da carta aos Hebreus, ao se referir a Jesus, conjuga o verbo no capítulo 13, verso 8, dizendo: Jesus é o mesmo ontem, é hoje, é eternamente, porque ele é eterno. Na verdade, antes que as coisas viessem a existir, ele já existia, portanto, ele é a causa de tudo. Tudo que existe foi criado por ele, por meio dele, para ele e para a glória dele. Portanto, no princípio era o Verbo, significa que Cristo é eterno. Segunda verdade, a personalidade do Verbo. Vou repetir, a personalidade do Verbo. Se você observar o verso 1, parte B, diz: e o Verbo estava com Deus. João está dizendo, no princípio o Verbo estava em total e perfeita comunhão com Deus. Tanto que a expressão grega que aponta estava com é a expressão proton ou theon, que traduzido para o nosso idioma português, expressa a ideia de que o Verbo estava face a face com Deus. Em outras palavras, como Deus é uma pessoa e não uma energia, o Verbo é uma pessoa. O Verbo é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Isso significa que antes da encarnação do Verbo, ele já existia, e isso desde toda a eternidade, em plena comunhão com o Pai. Portanto, Jesus, como Deus, não passou a existir depois que nasceu em Belém, subúrbio e favela de Jerusalém. Contrário, lá foi apenas onde se deu o milagre da encarnação. Ele é o Pai da eternidade. Como diz os documentos mais importantes do cristianismo, o Concílio de Nicéia, ele, Jesus, é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Portanto, o Pai não é maior do que o Filho não é menor do que o Pai e o Filho não são maior do que o Espírito Santo não é inferior ao Filho e ao Pai. Eles são co-iguais, co-eternos e consubstanciais em natureza, essência, poder e glória. Portanto, Deus subsiste eternamente, revelado em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade, é a divindade do Verbo. Eu vou repetir, a divindade do Verbo. Olha o que diz a parte C do versículo 1. E o Verbo era Deus. Interessante, na parte A, no princípio era o Verbo, sua eternidade. Na parte B, e o Verbo estava com Deus, sua personalidade. E na parte C, e o Verbo era Deus, sua divindade. O Verbo não é apenas eterno e pessoal, mas é também divino. Ele é Deus, ele é a causa não causada, ele é origem de todas as coisas. Ele é o criador do universo, ele é o Verbo, ou seja, o agente criador de tudo que existe, das coisas visíveis e invisíveis. O Deus único e verdadeiro constitui-se em três pessoas distintas. Porém, embora distintos quanto à personalidade, Pai, Filho e Espírito são iguais da mesma essência e substância, natureza, caráter, poder e glória. O Verbo não é uma criatura, mas o Criador. Ele não é um ser inferior a Deus, mas o próprio Deus. Embora distinto quanto pessoa do Deus Pai, ele é da mesma essência e substância, portanto, ele é Deus coigual, ele é divino. Portanto, no versículo 1 do capítulo 1 de João, João está dizendo, ele é Deus, porque ele aponta sua eternidade, sua personalidade e sua divindade. Mas há uma quarta verdade. Agora no verso 14, João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Aqui João está apontando o sublime mistério do Natal, que é o nascimento de Jesus. O eterno entrou no tempo, o transcendente tornou-se imanente. Aquele que nem o céu dos céus pôde contê-lo foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. É Cristo, ou seja, Jesus. Deus se fez homem, o Senhor dos senhores se fez servo. Aquele que é santo, 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 3 vezes se fez pecado por nós, e o que é exaltado acima dos querubins, que é Cristo, assumiu o nosso lugar como nosso fiador, se fez maldição por nós e sofreu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, morrendo a morte de cruz para nos dar a vida eterna. Esse é Jesus. Portanto, Jesus veio nos revelar de forma eloquente o amor de Deus. Não foi a sua encarnação que predispôs Deus a nos amar, mas foi o amor de Deus que abriu o caminho da encarnação, permitindo que ele oferecesse a si mesmo na cruz por nós. A encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, mas seu glorioso resultado. Jesus veio ao mundo não para mudar o coração de Deus, mas para revelar-nos o seu infinito e eterno amor. Por isso que lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que a necessidade da salvação? Deus, o autor da salvação, amou o motivo da salvação, o mundo, o alvo da salvação, de tal maneira a intensidade da salvação, que deu a dádiva da salvação, seu Filho, a personalidade da salvação, único, a singularidade da salvação, para que todo o alcance da salvação, o que nele crê, o meio da salvação, não pereça, o livramento da salvação, mas tenha vida eterna, o resultado da salvação. Portanto, meus irmãos, essas 4 verdades precisam estar impregnadas em nossa memória. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Ele é Deus em forma humana. Ele é humano e ele é Deus. E essas verdades são claras. Ele é eterno, porque sua eternidade é um atributo. Ele tem personalidade, porquanto ele é o nosso mediador entre Deus e os homens e ninguém mais. Ele é Deus, portanto é digno da nossa adoração e louvor. E ele encarnou-se assumindo a nossa forma. Ele veio aqui e conviveu entre nós, demonstrando o seu amor. Esse é o mistério do Natal. O Natal não é Papai Noel. O Natal não é árvores brilhantes, bolinhas brilhantes, guirlândia voadora. O Natal é Cristo. O Natal não tem como figura um velhinho barrigudo, cabelo branco, chamado de Papai Noel. O Natal é a encarnação de Cristo, o amor de Deus manifesto graciosamente por nós quando ofereceu-se a si mesmo na cruz. Deus continue abençoando a sua vida e você compreenda essas verdades e elas estejam guardadas no seu coração. Que Deus abençoe hoje e sempre. Amém.